Oi, eu sou a Jamile e esse é o Tô Aqui, mas sou de lá. E não, isso não é uma introdução. Realmente sou eu, do ladinho aqui do Breno, porque ele está em terras brasileiras. Oi, gente, tudo bem com vocês? Como eu chamo vocês aqui, né? Oi, meus tatuzinhos. Então, gente, hoje eu e o Breno a gente tá junto, não por um motivo muito bom, né? Normalmente o Breno, na hora dessa aqui, ele devia estar nos Estados Unidos, voltando pra casa ou já estava em casa? Eu estaria. São Já duas. estaria em casa, né? Porque no É, ia Brasil ser 1 hora da tarde, né? seria 1h55 lá, então já teria chegado do trabalho. Provavelmente estaria me agitando para tirar a minha sonequinha da tarde, né? E começar a minha rotina. Pois é. Quem viu nossos stories em maio, viu que eu e o Breno, a gente estava junto, porque o Breno estava aqui, De né, de férias, férias. A gente foi para Guaramiranga, curtiu, viveu plenamente como duas primas muito próximas, camponeses. camponesas. Só que aí, em abril, aconteceu um episódio na nossa família que fez com que o Breno tivesse que voltar de lá para cá às pressas, entende? Sim, eu tive que voltar às pressas, né? Porque o nosso voo, né? Já sofreu 3 AVCs no passado e agora ele tinha pegado uma gripe que virou uma pneumonia e aí teve que ir para UPA às pressas, né? Aí foi entubado. Então, quando ele foi entubado domingo retrasado, eu tive que vir porque eu não sabia o quanto tempo ele tinha. Então, assim, graças a Deus, hoje ele está em um hospital, sendo bem tratado, sendo cuidado. E por isso que começou os atrasos, né? A gente não tá tão ligado nas redes sociais. É, justamente. Inclusive, a gente mal tá entrando muito assim, negócio de rede social, mas é mais porque a gente tá mais focado na questão do nosso vô, né? Quem tem idoso, quem cuida de idoso, sabe o quanto que a saúde de um idoso é frágil, né? Principalmente, eu acredito que pro Breno tenha sido muito difícil, né? Porque ele tava, tipo, muito longe. Então, imagina, tipo, uma pessoa que você ama, do nada, tá doente. É claro que você larga onde você estiver e você vem, né? O problema é que isso tem consequência. Tem muitas consequências, né? Tipo, morar fora do Brasil é muito bom, mas as pessoas não veem esse lado, né? Que, tipo, você não tem ninguém, você não tem família. Se algo de urgência como essas coisas acontecem, você tem que vir correndo às pressas, né? Tipo, eu vim em maio e eu tive que me programar para poder pagar as minhas dívidas de maio. Agora eu tô com dívida de maio e de abril e eu tô aqui sem um dinheiro, entendeu? Porque a vida acontece, né? Ninguém escolhe ficar doente, ninguém escolhe se internar, né? E eu acho que família vem em primeiro lugar, né? Ainda mais com a minha relação com o meu avô, que ele foi uma pessoa que me ensinou tudo, ele me ensinou o homem que eu sou hoje. Então, assim, eu sou uma pessoa muito ligada. Como se acontecesse alguma coisa com meus irmãos, a minha mãe, família próxima, a gente realmente tem de alargar tudo para trás para poder dar uma paz, né? Mas não só para o meu avô, mas para minha mãe também. Pois é. Então, gente, eu acho que tem. Ah, sim. Mês passado a gente tava com um projeto. Mês passado, no começo do mês, não foi? Foi uns 15 dias É, atrás. a gente estava com um projeto muito bom, muito grande aí, né? De estar fechando com uma assessoria, né? Para a gente ter um norte, né? Ter alguém por trás que entenda mais do que a gente entende, porque a gente nunca trabalha. Eu, pelo menos, nunca trabalhei com internet. Né? Muito menos eu, né? Eu Pois é. tentei várias vezes ser um digital influencer, né? Eu cheguei a ter um Instagram com 12 mil seguidores, e aí eu, tipo, tive que deletar, começar tudo de novo, porque, tipo, eu não tava dando mais o que aquelas pessoas queriam, Uhum. né? E, tipo, eu não tinha tempo, então, assim, as pessoas ficavam cobrando, porque quando você tem um público, né, você tem que alimentar esse público. Então, por isso que hoje ele está aqui, né, dando essa informação, dando essa justificativa para vocês. Ah, por que que essa semana não tem episódio? Ah, o que é que tá acontecendo? Porque realmente a gente está num processo de luto, né? E, tipo assim, o luto não é só a morte, né? O luto também É você ver uma pessoa que você ama, né, acamada. e você não poder fazer nada, só esperar a hora dele partir ou a hora dele voltar para casa. Então, assim, ele tem muito risco, né, de hoje de partir, mas a gente também reza para que ele volte para casa. Com certeza. Outra coisa. Ah,
Outro detalhe, né? É que, assim, voltando ao assunto da. Da parceria. Tá, peraí. Vou começar de novo. Voltando ao assunto da parceria, né, com a assessoria. No caso, a gente estava querendo que alguém ajudasse a gente, né, guiasse a gente de uma forma mais limpa, né, mais clara. E acabou que com essa viagem, o Breno teve que gastar toda a verba dele com investimento. Para investimento, na verdade, entendeu? Então, assim, a gente meio que vai estar começando do zero. O Breno vai estar começando do zero. Provavelmente, bem provavelmente, não é uma certeza. Mas como nesses momentos a gente tende a querer estar perto da nossa família e tal, né? O Breno tem uma provável novidade, entendeu? Tu vai contar? Vou contar. Então, assim, né, com o investimento que a gente estava falando, né, só para dar uma finalizada, eu sei que as meninas, né, do investimento, né, que a gente estava tentando, que esse projeto, essa empresa maravilhosa que ia nos ajudar, eu sei que elas escutam o podcast, estão aqui, eu peço as minhas desculpas, né, mandei uma mensagem no privado para elas também, para poder dizer que agora a gente não tem essa condição, né? Porque eu estou ainda com dívidas, né? E, tipo, meter a mão e as cartas em uma coisa que eu não posso fazer agora, né? Então é melhor eu dizer não por agora, para no futuro a gente voltar a ter essa parceria. Então, assim, meninas, eu sei que vocês que escutem isso, né? Vou até falar o nome dele, né? A galera do Backstage. Beijo para vocês, agradeço todo o apoio, né? Mas a gente se vê em um futuro breve. Muito breve, inclusive, porque, inclusive, aí eu vou tentar, ir atrás mais de história, porque quando a gente voltar, a gente pretende contar bastante história, porque por mais que o Breno esteja aqui no Brasil, mas a gente quer continuar com a ideia de dar voz a pessoas que estão fora do Brasil e que querem mostrar o quanto que estão com saudade do Brasil, ou... Os perrengues, É, né? Essa coisa de você estar longe, ter uma pessoa doente, né, em outro país, então assim é muito complicado. Então, dito isso, vale não sei falar mais não. Calma. então, dito Então, isso. disto. Já vai! Ai, gente. Não, mas... Então, dito isto, Eita! quase que não saiu. Provavelmente eu volte para o Brasil, mas o podcast não vai acabar, gente, porque, né, o nome do podcast já diz tudo, né? Tô aqui, mas sou de lá. Então, assim, eu vou continuar contando histórias de lá, mas estando aqui, e eu vou começar a receber, como eu já recebi histórias de gente que tá lá, mas que tá aqui, É verdade. entendeu? Então, assim, a gente tem até uma amiga nossa também que quer gravar com a gente, né, sobre o perrengue dela viajando pra Suíça, eu acho. Então, assim, Perrengue chique, né? perrengue chique. Então, assim, só para dar mesmo esse update para vocês, não fiquem chateados, não nos abandone. A gente está mesmo num processo bem difícil agora, né? Então, assim, a gente está revezando visita. Então, assim, um dia a Jamile vai, um dia sou eu que vou, um dia minha mãe, um dia minha irmã. Então, assim, a gente está nesse processo muito ruim, mas eu sei que no final vai dar tudo certo. Tá, eu queria só deixar um recado rapidinho aqui. Não abandonem os idosos de vocês, entende? Às vezes a gente acha que aquela pessoa já viveu tudo, que já tá perto do fim, mas essas pessoas, elas fazem parte da nossa história inteira. Ela viu a gente sendo gerado, viu a gente sendo, né, nascendo, entende? Então, gente, não abandonem os idosos de vocês, porque a gente sabe que muita gente, quando chega essa idade, é abandonada, né, pela família, é colocado de lado, é maltratado. E, gente, sério, de verdade, eu não imagino como teria sido a minha infância sem meus avós. Todos, sabe? Mas o vô Chiquinho, em específico, ele era muito comédia, sabe? Era mais assim, aquele vô de dar risada. Ele não era aquele avô de afeto, pelo menos não pra mim, né? Assim, de estar abraçando, mas ele sempre tava por ali. Uma brincadeira, uma risada. É muito engraçado. Eu lembro muito disso dele, né? E é que nem eu falo, né, para as pessoas que estão próximas, minha família também. Tipo, a minha mãe fala, né? O meu pai foi muito ruim, ele me prendia, ele fazia isso. Então, assim, todos nós, a gente tem uma versão de uma pessoa. Sim. Então, assim, a versão do meu avô para mim era uma pessoa maravilhosa, né? Ele me ensinou muita coisa, ele me fez o homem que eu sou hoje. Me ensinou
tudo, assim, tudo. Eu sei consertar um ventilador, eu sei pintar uma casa, eu sei colocar um azulejo numa casa. Porque foi isso eu aprendi com ele, entendeu? Então, assim, a versão dele pra mim é uma Foi de versão, ensinamento, uma né? versão muito boa, né? E já a mãe tem uma versão ruim dele, que ele era ruim com a mãe dela, né? Ele era ruim com os filhos. Mas, tipo assim, a minha versão dele é de uma pessoa boa. É. Então, assim, acho que todo mundo tem uma versão diferente de cada pessoa. E isso que a Admira falou de não abandonar também é muito triste, né? Porque eu vou no hospital, vejo pessoas lá, né, largado, não tem visita, sabe? É muito difícil pra mim também, né? Porque essa pessoa tem uma família, ela tem uns netos, ela tem alguém por ela, e não é pessoa receber uma visita, você já tá ali naquele leito É. ruim. E a gente tá lá, cuidando do nosso apoio direto. As coisas acontecem, então, assim, né? Ele foram passar uma sonda nele, ele foi lesionado. Agora ele tá tendo escárias, né? Que é aquelas úlceras por pressão, quando a pessoa fica direto deitada. Feridinha, né? Então, assim, se a gente não vai lá, ei, mudem ele de 2 em 2 horas, de 3 em 3 horas, quando vocês puderem. Ah lá, aspira ele, que ele tá É cheio, cuidado, né? de secreção. E se a gente tá lá vendo isso e faz isso por ele, imagina as pessoas lá que não têm esse amparo. É verdade, gente. E outra coisa, hospital público, principalmente, a equipe de enfermagem, ela fica sobrecarregada, Uhum. entendeu? E Então, viva o assim, e SUS. viva o SUS. Porque Viva o se não SUS. fosse, a gente tava, ó. Uhum. Mas aí Não é culpa dos profissionais, né? É a demanda que é é muito demais. grande. Mas se você não tem alguém para ficar assistindo você, como idoso, ou como qualquer pessoa que estiver internada e estiver assim, numa situação mais crítica, é muito triste, entende? Acho que eu acredito, né, assim, que a saúde ela ficou para todos, o cuidado ele ficou para Pra todos. Então, mesmo quando a gente tem alguma mágoa, alguma tristeza, alguma coisa assim, a gente cuida, né? Porque não é o nosso dever, né, deixar aquela pessoa padecer. Uhum. E, tipo assim, nem que você vá lá, dê um beijo, ou deixe um pacote de fralda, Sim. ou ajude com qualquer coisa, mínimo que seja, você já tá fazendo a sua parte para deixar aquela pessoa ter o descanso dela melhor, entendeu? E é muito gratificante, né, ver isso, né? A gente faz isso pelo nosso avô. E, tipo, ao mesmo tempo é triste quando eu vejo lá do leito vizinho não tem ninguém lá É. para aquela pessoa. Mas, gente, só para encerrar, eu também gostaria de avisar que se Dr. Breno ficar por aqui, eu também vou aparecer mais vezes. Vai ficar Viu? muito mais fácil esses encontros, né? Porque enquanto eu tava lá era difícil. Mas, né, se eu ficar aqui, vai ser muito divertido, vai ser muita comédia, porque a gente vai estar junto sempre. E esse podcast vai bombar, né? Com vocês, com a ajuda de vocês. E eu peço que vocês compartilhem, que vocês mandem DM, que vocês mandem e-mail. E eu vou deixar a Jasmine falar, né, o e-mail, as coisas, que a voz dela é muito mais bonita e muito mais sexy. Ai, que delícia! Então, gente, o e-mail, né, vocês já sabem que é tô aqui, mais sou de lá, tudo juntinho, não precisa de underline, não precisa de ponto, é tudo junto, né? E o e-mail é tô aqui, mais sou de lá também, tudo juntinho, @gmail.com. Então, vocês mandem aí as situações de perrengue de vocês. Eu adoro essa palavra, perrengue. Perrengue. Eu gosto dessa palavra ficar repetindo na minha cabeça. Olha, Mas, enfim. perrengue e cuscuz é muito bom. Ai, que delícia. Mas, enfim, gente. Eu aguardo vocês, a gente tá esperando, o e-mail tá lá, ó. Só aguardando as histórias de vocês. Só aguardando pra gente estar aqui tomando um cafezinho e contando os perrengues e comendo cuscuz. Justamente. E principalmente porque agora nós duas somos duas desempregadas, né, Brenda? Duas desempregadas. Então, assim, quem tiver um emprego, que vida de podcast não é fácil. Eu tô rindo aqui, mas eu tô chorando. Tá Pois é. Mas, assim, quem tiver, né? Ou quem puder investir. Vou até criar um Pix. Ai, gente, a chave Pix vai estar na nossa bio. Não, viu? Qualquer valor já ajuda a gata, né? Mas, assim, se caso aconteça, a gente não vai gastar o dinheiro com a gente. É pra investir mesmo no podcast. Né? Porque vocês sabem, as gatas começam agora, mas um dia a gente vai chegar aí no top 1 do Spotify. Já pensou? É um sonho. Vai ser a disputa do Café com Deus e com Gostosos Também Choram. Amo, amo, amo. Uma lapeda, um sonho, um carregador e um iPhone pra poder gravar.
A gente até bem que tem um iPhone. Tchau, gente. Beijo. Beijo. Vejo vocês no próximo episódio. Rápido, rápido, rápido. Como se diz lá nos Estados Unidos. Beijo. Tchau. É aqui, é? É.